Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. O deputado delegado Valdir entrega a liderança do governo na Câmara depois de nova lista em favor de Eduardo Bolsonaro, que já assumiu o cargo. Presidente Jair Bolsonaro chega ao Japão e tenta colocar panos quentes na disputa interna do PSL. Avião de pequeno porte cai em Belo Horizonte e deixa 3 mortos. É o segundo acidente desse tipo no mesmo local. Flamengo se isola na liderança do Campeonato Brasileiro com 10 pontos à frente e 3 rodadas a menos. No estúdio, nosso assunto hoje é o exercício na terceira idade. Os cuidados para manter a saúde física e mental com atividades simples e acessíveis. Nas notícias internacionais, as manifestações no Chile. Pelo menos 11 mortos e quase 1.500 presos num final de semana de protestos contra o governo e a presença das Forças Armadas nas ruas das principais cidades do país. E ainda a presença da professora e filósofa Angela Davis no Brasil para lançar sua biografia. JC1 Cultura de Informação começa agora. A gente começa essa edição falando da criançada, energia e vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. As crianças com até 6 anos de idade têm um cérebro ansioso para viver e aprender. Pois é, mas toda essa disposição também precisa ter um limite para não sobrecarregar os pequenos nem pular etapas do desenvolvimento. 1000 horas por dia. É só essa a quantidade que Malu quer aprender. E não tem momento nem lugar. No auge da energia dos seus 5 anos, ela aproveita qualquer oportunidade para absorver novidades. A gente percebe que, às vezes, uma coisa que a gente acha que ela não está prestando atenção, ela está assimilando. A gente percebe que o desenvolvimento é muito acelerado. O cérebro em desenvolvimento faz com que a criança fique ávida por informações e experiências. Por isso, o interesse constante diante de inúmeras situações. Estímulos são importantes, mas é preciso respeitar os limites de cada idade. A criança ela é muito espontânea, então é muito fácil a gente ver se algo está sobrecarregando a criança. Vai ver se a criança está interessada, se a criança está chateada, se a criança está com dificuldade. Essa neuropsicóloga lembra que cada criança tem de ser observada individualmente. Sobrecarregá-la com tarefas que ela pode até dar conta, mas que não são apropriadas para o estágio de desenvolvimento, pode fazer com que etapas importantes sejam puladas. O uso de telas antes dos 2 anos não é recomendado justamente por esse motivo. Essa interação antes da hora acaba trazendo mais ansiedade para a criança, porque ela vai aprender que tudo é num clique. Aprender é uma série de recursos que a gente tem que testar, que a gente vai errar, que a gente vai ter que fazer de novo. E isso que é a riqueza do aprender, e não simplesmente apertar um botão. Juliana dá preferência às brincadeiras que incentivam o lúdico e respeita o desenvolvimento natural de Malu. Essa é a fase onde, quando bem vivida, quando respeitado o seu processo, nos tornamos adolescentes mais tranquilos, adultos mais tranquilos, né, com conhecimento sedimentado de uma forma mais tranquila. E você pode participar do programa com as suas perguntas. Nós estamos esperando os seus comentários com a hashtag JC1. Pois é, além disso, você pode acompanhar a gente pelas redes sociais. O nosso Instagram é @jornalismo-tv-cultura, o Twitter é @jornal_cultura e também a gente está ao vivo no YouTube pela página do Jornalismo TV Cultura. 3 pessoas morreram e 3 ficaram feridas na queda de um avião monomotor num bairro residencial em Belo Horizonte. O avião caiu às 8h30 da manhã, a 1 quilômetro da cabeceira do aeroporto Carlos Prates, de onde decolou. Na queda, o monomotor atingiu carros parados no cruzamento das ruas Minerva e Belmiro Braga, no bairro Caiçara, região noroeste de Belo Horizonte. Os veículos e a aeronave pegaram fogo. Além do piloto, havia 3 pessoas no avião. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma delas morreu, além de um ocupante de um dos carros atingidos e de um pedestre. 3 pessoas ficaram feridas, entre elas o piloto. O avião tinha como destino Ilhéus, na Bahia. Em abril, outra aeronave caiu no mesmo local. Uma pessoa morreu. Agora, outras notícias nacionais para você. Mais de 600 toneladas de óleo já foram retiradas de praias do Nordeste desde o começo de setembro. E a Polícia Federal deflagra a operação em 4 estados contra esquema de fraudes a fundos de pensão.
Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão está o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná. Ele é suspeito de proteger dirigentes de fundos de pensão em troca de vantagens indevidas. O caso teria acontecido em 2016, quando Sérgio Souza foi relator da CPI dos fundos de pensão, que analisou os 4 maiores fundos do país. Segundo a investigação, os recursos eram desviados para empresas de fachada nos Estados Unidos e, em troca, operadores do esquema disponibilizavam dinheiro em espécie aqui no Brasil. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu mais de 1,5 toneladas de cocaína numa refinaria de drogas em Nazaré Paulista, interior do estado. No local também foram encontrados equipamentos usados no preparo e no embalo da droga, que, segundo a polícia, seria comercializada na capital paulista e na Grande São Paulo. Durante a ação, 2 pessoas foram presas em flagrante. Mais de 600 toneladas de resíduos de óleo foram recolhidos desde o início de setembro, quando as primeiras manchas começaram a surgir em praias do Nordeste. Esse número foi divulgado ontem, no Recife, durante a primeira coletiva oficial da Marinha Brasileira sobre o assunto. Na entrevista, também foi anunciado que a União vai arcar com todos os custos para a limpeza do óleo das praias nordestinas. O Bahia Esporte Clube, que joga contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, divulgou em suas redes sociais que vai entrar em campo hoje com uma camisa manchada de óleo em alusão ao desastre ambiental. Após o jogo, as camisas serão leiloadas e o dinheiro será revertido para ajudar na limpeza das praias baianas. A nossa produção tentou entrar em contato com a defesa do deputado Sérgio Souza, do MDB, citado no início dessa série de notícias aí, mas não teve sucesso. A gente muda de assunto agora. Segundo dados do IBGE, mais de 5 milhões de crianças no Brasil não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Um mutirão gratuito para reconhecimento de paternidade lembra a importância desse registro. As famílias responsáveis pelos menores ou adolescentes devem vir aqui trazendo todos os documentos possíveis, né, Rafael? Perfeito. Os documentos de identificação pessoal, RG, certidão de nascimento da criança, ou se já tiver o RG, né, dessa criança ou adolescente, além do documento que comprove o endereço e a renda mensal familiar. Também é importante trazer elementos que permitam identificar onde está esse suposto pai. O endereço, o nome completo, o telefone, se tiver. Caso o suposto pai não venha até aqui ou se recuse a fazer o exame de DNA, qual é o procedimento? O mutirão tem o objetivo de resolver extrajudicialmente. Quando não é possível, a gente encaminha para o atendimento judicial da Defensoria, para entrar com uma ação e, a partir dela, fazer a identificação da paternidade. Qual a importância dessas crianças e adolescentes terem o nome do pai? É importante para preservar o direito ao convívio familiar, para reconhecer a identificação biológica, a origem dessa criança, para preservar direitos sucessórios e mesmo, né, para a formação mais completa desses vínculos familiares. Ok, muito obrigada. Lembrando, então, que esse atendimento é prioritariamente para as famílias com baixa renda, de até 3 salários mínimos de renda da família. O presidente Jair Bolsonaro deixou o país por 12 dias com a temperatura no PSL fervendo. Pois é, as redes sociais viraram um verdadeiro campo de batalha para os deputados Joyce Hasselmann e Eduardo Bolsonaro, que representam as alas bivarista, a ala que apoia o presidente do PSL, Luciano Bivar, e bolsonarista, fiel ao presidente da República. Depois de Joyce apoiar a permanência do deputado delegado Valdir à frente da liderança do PSL na Câmara, o que custou a saída dela do cargo de líder do governo no Congresso, Eduardo Bolsonaro postou a montagem de uma inexistente nota de R$ 3 com o rosto da deputada. Joyce respondeu, chamando Eduardo Bolsonaro de filhote e de moleque. Em outro post, acusa Eduardo Bolsonaro de coordenar uma milícia digital para desestabilizá-la. Depois, em vídeo transmitido ao vivo no domingo, a deputada disse que o Palácio do Planalto pressionou deputados para tentar dar um golpe no PSL. Algumas pessoas que eu sinto muito que elas foram realmente muito pressionadas, não conseguiram aguentar a pressão. Porque quando alguém do Palácio liga, ou o próprio presidente liga e diz assim, meu amigo, ó, aqui tem uma lista, você vai assinar, tá? Se você não quiser, não tem problema. Você vai, não quiser ficar do meu lado, não tem problema, você vai ficar contra mim. Mas tudo bem. É óbvio, né, gente, que muita gente foi pressionada e acabou assinando uma lista para tentar dar um golpe no partido.
A ex-líder do governo no Congresso também afirmou que os filhos do presidente Jair Bolsonaro estão envolvidos em todas as crises do governo. Não posso concordar com o que os meninos têm feito. Todas as grandes crises que aconteceram no Brasil envolvendo o mandato do presidente da República tem, de alguma forma, um dos filhos, né, envolvidos. Ou é negócio de, sei lá, o que Queiroz pra cá, ou é negócio de o filho que fica tuitando e xingando os outros pra lá, ou é negócio de Eduardo que quer tudo, quer ser embaixador, quer ser isso, quer ser aquilo, só fica botando o presidente em rascada. Eu tô aqui para defender o Brasil e defender as pautas que realmente o brasileiro precisa. A deputada Joyce Hasselmann será entrevistada desta segunda-feira no programa Roda Viva da TV Cultura, comandado pela jornalista Daniela Lima. O programa vai ao ar ao vivo às 10 horas da noite. O grupo do PSL, fiel ao presidente Jair Bolsonaro, entregou hoje uma nova lista de assinaturas e conseguiu destituir o deputado delegado Valdir da liderança do partido na Câmara. No lugar dele, colocaram o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República. Pois é, isso já foi referendado pela mesa da Câmara dos Deputados. A lista com 29 assinaturas, 2 a mais que o necessário, contém o nome de 5 deputados do PSL que estavam suspensos. Mas como essa suspensão não chegou a ser oficializada, as assinaturas foram validadas pela Secretaria da Câmara dos Deputados. Em vídeo publicado agora há pouco nas redes sociais, o delegado Valdir reconheceu a derrota. Ele disse que, como deputado, se coloca à disposição do novo líder Eduardo Bolsonaro, mas sinalizou que vai adotar uma linha independente. Queria agradecer aos parlamentares que confiaram nesse nosso projeto, dizer que não sou subordinado a nenhum governador, a nenhum presidente, mas sim ao meu eleitor, tá? E vou continuar defendendo todas as prerrogativas do parlamento. Nós não rasgamos a Constituição ainda. Nós não rasgamos a Constituição, né? A Constituição prevê que o Executivo não deve interferir no parlamento em nenhuma ação. O presidente Bolsonaro chegou hoje de madrugada ao Japão, a primeira etapa da viagem de 2 semanas pela Ásia e Oriente Médio. Ao chegar a Tóquio, o presidente Bolsonaro disse que o objetivo da viagem é estreitar relações e atrair mais investimentos para o país. Sobre a crise do PSL, afirmou que o bem vencerá o mal e que vê um bate-boca exagerado entre integrantes do partido. Também disse que, como uma ferida, isso logo vai cicatrizar. Sem citar nomes, criticou, abre aspas, gente novata na política que chega no partido e acha que já sabe tudo, fecha aspas. O presidente participa amanhã em Tóquio da cerimônia de entronização do imperador Naruhito. Depois, na quinta-feira, Bolsonaro parte para a China, onde fica até sábado. Em seguida, passa pelos Emirados Árabes e pelo Catar e deve terminar a viagem em visita à Arábia Saudita entre os dias 28 e 30. A chegada a Brasília está marcada para o dia 31. O presidente viaja acompanhado por uma comitiva de 7 pessoas, entre as quais o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Líderes políticos e famílias reais de vários países estão chegando ao Japão para a cerimônia de ascensão ao trono do imperador Naruhito. O Ministério de Relações Exteriores do Japão declarou que 174 países aceitaram o convite para a cerimônia de entronização de Naruhito, quando ele vai oficialmente ocupar o trono do país. É a primeira em cerca de 3 décadas e faz parte de uma série de eventos que começaram em maio, quando Naruhito assumiu o lugar do pai. O imperador Akihito herdou as insígnias reais e fez seu primeiro discurso como imperador. O acontecimento principal será no Palácio Imperial, em Tóquio, quando Naruhito, vestido com uma túnica laranja, fará um discurso e declarará sua entronização aos líderes mundiais presentes. Em seguida, o primeiro-ministro Shinzo Abe fará um brinde com os convidados, um total de 2.000 participantes do Japão e do exterior, que devem comparecer à cerimônia seguida de um jantar. O desfile em carro aberto, previsto para depois, foi adiado em respeito às vítimas do tufão Hagibis, que recentemente atingiu o Japão, provocando muitos prejuízos. Olha, agora a gente fala de um assunto que raramente ganha atenção no noticiário, muito menos das políticas públicas, mas teve a atenção de uma estudante. Olha só, a situação das moradoras de rua chamou a atenção dessa jovem do Paraná. Ela pesquisou sobre a pobreza menstrual, uma condição onde as mulheres que vivem na rua não têm como comprar um absorvente e improvisam com o que tem nas mãos.
Pois é, o resultado foi um projeto que desenvolveu um absorvente feito com fibra de banana que ganhou até um prêmio internacional pela originalidade e benefício social. A gente passa e não olha de verdade. Prefere não ter que pensar sobre quem vive nas ruas. Menos ainda sobre os problemas íntimos das mulheres em situação vulnerável. Ou alguém já pensou no que elas fazem durante a menstruação? Nunca parei para pensar, não. Mas acho que é bem difícil. A gente consegue comprar um absorvente, elas não. A doutora Albertina, que já atendeu muitas mulheres em situação vulnerável, descreve o que nem imaginamos. Elas usam jornal, papel de pão ou qualquer papel. Como elas não têm muitas vezes calcinha, elas enrolam o jornal e colocam dentro da vagina. Uma situação sempre humilhante, como confirma essa moradora de rua. Tem muitas que usam, muitas. E faz um mal do caramba. Como é que você consegue o absorvente? Então, a gente pede, é o jeito. Pede um dinheiro e compra, fica mangueando para conseguir. Nos postos de saúde, camisinhas são entregues de graça para quem precisa. Isso nos protege a todos, como sociedade, das doenças sexualmente transmissíveis, da gravidez indesejada, do aborto nas clínicas clandestinas. Entregar absorventes íntimos de graça para as mulheres se encaixa nesse mesmo raciocínio. Rafaela, uma estudante do Paraná, conheceu essa realidade quando decidiu que, na conclusão do curso de design, faria um projeto que fosse útil para os mais pobres. Eu comecei a ver diferença entre os moradores de rua e as moradoras de rua. Elas tinham problemas que só cabiam a ela, como, por exemplo, a gravidez nas ruas, o assédio sexual e a pobreza menstrual. Rafaela acabou criando um absorvente produzido a partir da fibra da banana. Barato, natural e sustentável. O protótipo é como um rolo de papel que as mulheres destacam e fazem elas próprias um absorvente interno. Os próximos passos seria desenvolver o primeiro protótipo para estar fazendo testes e tudo mais, ver se precisa de algum ajuste. Eu vejo que as pessoas realmente gostaram, que elas estão emocionadas com esse projeto. Ia ser muito legal se isso se tornasse real. Pois é. Falta incentivo do poder público e fica aqui, hashtag fica a dica, né? Não só poder público, como para a iniciativa privada ajudar um projeto como esse a sair do papel, né, e ir para as ruas. Falar de outro assunto importante, a filósofa e ativista Angela Davis está pela 8ª vez no Brasil para um seminário com o título Democracia em Colapso. Símbolo de liberdade, figura importante no movimento pelos direitos civis no mundo todo, Angela Davis falou com os jornalistas agora há pouco no auditório do Ibirapuera. Em evento fechado à imprensa, a filósofa, ativista e professora norte-americana Angela Davis disse que está impressionada com a militância no Brasil e que o sentimento de esperança é palpável. Em especial, falou da luta coletiva das mulheres negras jovens do país. Ela também disse que não é possível falar em feminismo negro sem olhar para os direitos indígenas, da comunidade LGBTQI+, da população encarcerada e questões ambientais. A vinda de Angela Davis também tem o objetivo de promover sua autobiografia, lançada originalmente em 1974 nos Estados Unidos e publicada só agora aqui no Brasil. O livro é um retrato das lutas sociais nos Estados Unidos entre 1960 e 1970, por meio da trajetória de Angela Davis. Nascida em Birmingham, no estado do Alabama, quando a cidade ainda era segregada, Angela Davis teve sua carreira como professora universitária interrompida aos 28 anos por um dos julgamentos mais importantes do século XX. Angela integrava o grupo ativista negro Panteras Negras e acompanhava o caso de 3 jovens negros acusados de matar um policial. Durante uma sessão do júri, o irmão de um dos acusados sequestrou o juiz, o promotor e o júri. Na troca de tiros com a polícia, o juiz morreu e o promotor ficou paraplégico. A arma foi identificada como de propriedade de Angela Davis, que ficou foragida por 2 meses numa das maiores caçadas humanas dos Estados Unidos. Quando finalmente foi presa, ficou na prisão por 1 ano e meio, enquanto durava o julgamento que a inocentou de todas as acusações. Ela virou tema de música dos Rolling Stones, Sweet Black Angel, e de John Lennon com o Yoko Ono, Angela, e teve seu nome projetado para o mundo como defensora dos direitos civis.
Incrível trajetória. Agora vamos para a nossa conversa aqui do estúdio. A musculação conquista cada vez mais praticantes idosos. Esse tipo de exercício físico traz inúmeros benefícios para o envelhecimento saudável do corpo, como a manutenção da força e do equilíbrio. Ricardo, 74 anos, não conseguia mais carregar as sacolas com frutas na feira quando começou a musculação. Hoje a vida é outra. Os exercícios são importantes para mim, eu percebo isso, que é uma manutenção muscular que a gente precisa nessa idade, e eu me sinto muito confortável de vir aqui e quando não venho eu sinto falta. Na academia onde Ricardo treina, vários outros alunos também já passaram dos 60 anos. E não por acaso escolheram a musculação para se exercitar. Para reforçar o esqueleto. Por recomendação médica, comecei a fazer e me sinto melhor, bem melhor. Várias pesquisas comprovam que o exercício com resistência ajuda a reduzir as dores da idade, a recuperar a massa muscular perdida com o tempo e também a ter de volta o equilíbrio, a mobilidade, a independência. A musculação, com acompanhamento profissional, ajuda ainda a fortalecer os ossos, manter o peso e melhorar os níveis de glicose no sangue, o que previne o diabetes. Dados de 2015 mostram que apenas 3 em cada 10 idosos praticam alguma atividade física. A dica para quem não tem acesso a uma academia é procurar grupos como esse, que praticam exercícios físicos em grupo em praças públicas. Nessa praça da Zona Norte de São Paulo, as fisioterapeutas do posto de saúde chamam quem passa para também participar. Eu amei. Estava um ano parada de caminhar, voltei ontem e encontrei com elas aqui, ó. Foi uma maravilha. Antes você fica meio assim, tal, meio, né, caidinha, vai. Aí depois da aula parece que dá aquele ânimo melhor, viu? Existe coisa melhor do que a atividade física, alimentação saudável, cabeça perfeita. E para completar, tem a socialização, também muito importante em todas as fases da vida. Para esclarecer mais dúvidas sobre os benefícios dos exercícios para os idosos, hoje a gente recebe aqui no estúdio fisioterapeuta e professor do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina da USP, José Eduardo Pompeu. Pompeu, obrigado pela tua participação aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. A gente viu na reportagem uma série de pessoas que já estão fazendo exercícios. Agora, se a gente vem de um período anterior de sedentarismo, começar é um pouco difícil. Como fazer? Então, a dica é começar devagar. Antes de mais nada, é importante fazer uma boa avaliação para identificar se a pessoa tem ou não algum problema que contraindique a prática de exercício. Mas mesmo em condições, por exemplo, uma hipertensão arterial, uma diabetes, ou até em condições neurológicas, é possível sim iniciar a prática de atividade física. A gente acompanhou pessoas fazendo exercício na academia, mas muita gente faz em casa, no prédio ou na academia do prédio. Né? Então, como ter orientação para saber que está fazendo de forma correta? Sim. Sempre é importante o acompanhamento de um fisioterapeuta ou de um profissional da educação física para que ele consiga orientar quais são os exercícios adequados para cada pessoa. Não é necessário que o fisioterapeuta esteja presente a todo momento. Todo dia. Então, com uma boa orientação, talvez uma cartilha de orientações, ou mesmo hoje em dia nós temos até aplicativos que ensinam idosos a realizarem atividade física. Acho que com esse tipo de supervisão, o idoso pode sim realizar em casa. Passando pela consulta na UBS, por exemplo, sim, ele consegue esse tipo de orientação. Sim, ele pode comparecer a uma UBS que tem um fisioterapeuta e passar por uma avaliação, e o próprio fisioterapeuta pode orientar quais exercícios são os mais adequados para essa pessoa. Em quanto tempo a gente começa a sentir já os benefícios dessa atividade e quais são esses benefícios? Então, o idoso, ele demora um pouco mais para se adaptar, né? Então, a gente precisa iniciar a atividade física com uma intensidade um pouco menor, ele precisa passar por um período de adaptação, né? Principalmente o idoso que é sedentário, que nunca praticou nada na vida, né? Então, é necessário esse período de adaptação. Mas, a partir de 1 mês, 2 meses, ele começa a sentir os benefícios. E quais são esses benefícios? O primeiro benefício ele é subjetivo. A própria pessoa começa a se sentir melhor. Como vocês viram na reportagem, a pessoa
passa a apresentar mais disposição para realizar as atividades de vida diária, vai sentir mais firmeza para caminhar, mais força para levantar de uma cadeira, para subir escadas. Então, de modo geral, ela tem essa percepção de melhora no estado de saúde. Você citou as pessoas que têm doenças neurológicas, né, que têm também um benefício fazendo os exercícios. E na depressão também? Também. Então, tem muitos estudos mostrando que, principalmente o exercício aeróbico, tem uma função importante, um efeito importante sobre a depressão. Então, é um tratamento... Como que isso se dá no corpo? Então, o exercício físico estimula a produção de alguns neurotransmissores, como, por exemplo, as endorfinas, que estão associados com a sensação de bem-estar. E isso ajuda muito no tratamento da depressão. Além disso, a gente tem a questão da interação social, né? Então, o idoso, quando vai para uma academia, como a que vocês mostraram, quando participam de uma atividade em grupo, na praça, por exemplo, tem a questão de sair de casa, de ter a interação social, né? Essa interação com outros idosos, de formar um ciclo de amizade. Então, isso também é muito importante para o tratamento da depressão. Agora, que cuidados tomar, né? Você já falou que é preciso, por conta da adaptação, começar devagar. Que outros cuidados é importante tomar? Sim. Talvez a alimentação? Sim. Tocou num ponto importante, né? Por exemplo, o idoso que está no estado de desnutrição e que inicia um trabalho de fortalecimento muscular. A consequência disso pode ser até a perda de massa muscular, porque o músculo passa a se tornar uma fonte de energia para o idoso, né? Então é importante ter um acompanhamento com a nutricionista para ver como estão as condições, né, alimentares do idoso, para que ele consiga ter um substrato energético adequado e fazer o exercício tendo esse aporte e, consequentemente, um melhor benefício do exercício. E, de maneira geral, 2, 3 vezes por semana, qual que é a recomendação? Então, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 150 minutos semanais de intensidade moderada de exercício físico, né? Isso você pode distribuir ao longo da semana. Por exemplo, 30 minutos por dia. Durante 5 vezes por semana você já atinge esse objetivo dos 150 minutos. Agora, o idoso que não consegue fazer, por exemplo, os 30 minutos de manhã, ele pode segmentar isso em 3 períodos de 10 minutos. Né? Então, é possível, sim, arrumar tempo para fazer essa atividade física recomendada. O importante é se mexer, né? O importante é se mexer. Não ficar parado. Isso, exatamente. Em quadros que são comuns na terceira idade, diabetes, hipertensão, alguma recomendação específica? Sim. Então, por exemplo, o diabético, né, ele precisa controlar também muito bem a alimentação, não pode fazer exercício em jejum, por exemplo, né? Ele tem que tomar a medicação, utilizar a medicação nos horários adequados e na dosagem adequada, para que ele tenha uma estabilidade clínica e também tenha os benefícios da atividade física, que é muito importante nessa situação da diabetes. E a hipertensão é a mesma coisa, a gente consegue, inclusive, reduzir os níveis pressóricos com a prática de exercício físico. Muito bom. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Foi um prazer. Até a próxima. Muito obrigado. Daqui a pouco, aqui no JC1, protestos violentos deixam pelo menos 11 mortos em Santiago e outras cidades do Chile. E na eleição presidencial na Bolívia, a apuração indica que Evo Morales deve disputar o segundo turno contra ex-presidente Carlos Mesa. A gente volta já. Nas notícias internacionais, começamos pelo Chile, que teve o início de dia calmo após um fim de semana com manifestações contra o governo de Sebastián Piñera, com confrontos violentos. A segunda-feira foi de filas nos supermercados que não foram saqueados e de solidariedade no transporte para que as pessoas chegassem ao trabalho. Nas ruas, além de pedir paz, muitos condenavam a violência de grupos de manifestantes e de alguns agentes de segurança. Mas a maioria criticava o governo por não ouvir as demandas da população antes de que tudo ficasse um caos. As manifestações no Chile, que tiveram como estopim o aumento nas tarifas do transporte público, deixaram pelo menos 11 mortos em números oficiais. O presidente, Sebastián Piñera, decretou o estado de emergência por 15 dias em Santiago e outras cidades, que também adotaram o toque de recolher à noite.
Estações de metrô e prédios públicos foram incendiados. Cerca de 70 supermercados e outros negócios foram invadidos e saqueados. Trabalhadores portuários e mineradores fazem hoje um dia de paralisação em solidariedade aos protestos. Elevando o tom contra as manifestações, depois de determinar a presença das Forças Armadas nas ruas, o presidente Sebastián Piñera disse ontem à noite que o país está em guerra contra forças poderosas. O comandante da operação, general Javier Iturriara, contradisse publicamente o presidente e afirmou na manhã de hoje que não está em guerra com ninguém. Em Barcelona, um dos personagens de mais destaque contra a independência da Catalunha, Albert Rivera, comandou hoje uma manifestação em que pediu o fim da violência na região. Chefe do partido pró-sindicalista Ciudadanos, ele disse que a Espanha não está fazendo o suficiente para garantir a liberdade dos espanhóis em meio ao caos provocado pelos separatistas nas últimas 7 noites. Neste domingo, na capital, Madrid, milhares de espanhóis prestaram sua homenagem ao povo catalão, desfilando pelas ruas e cantando slogans pró-Catalunha. Na Bolívia, o presidente Evo Morales deve encarar um segundo turno nas eleições para conseguir um polêmico 4º mandato. Com a maioria dos votos apurados, Morales lidera com mais de 46%, seguido pelo rival, o ex-presidente Carlos Mesa, que tem cerca de 38%. Mais de 80% das urnas já foram apuradas e um segundo turno em dezembro já é esperado. E os voos com origem e destino em Santiago, no Chile, foram cancelados ou atrasados. Desde a noite de ontem, a situação no aeroporto internacional da capital chilena é confusa, como contam 2 brasileiras que estão lá. Nós estamos aqui no aeroporto do Chile desde 8 horas da noite, mais ou menos 8h45. Algumas boas horas. E agora são quase 11 da manhã. Já passamos frio, deram cobertor pra gente vir pra aqui, tivemos que dormir no chão, tô com dor nas costas. Não tinha nenhum funcionário da Latam até, sei lá, 1 hora atrás, sem informação, sem resposta, sem nada, todo mundo dormindo no chão, tá um caos isso aqui. E detalhe, quando a gente fez o check-in em São Paulo, eles já tinham informação de que estava tendo problema e teria toque de recolher às 19 horas. Quando nós desembarcamos, todos os voos já estavam cancelados, não tinha nenhum atendimento, ninguém atendendo. Nós recebemos essa informação de uma outra companhia aérea, de 2 comissárias. Essa fila aqui está há muito tempo. Está há muito tempo, desde as 6 horas a gente está aqui embaixo. Eles deram um voucher de alimentação agora. Tem o quê? Uma meia hora? Por aí. Uma meia hora deram. Nós passamos a madrugada sem poder comer, ou então tinha que dar um jeito, porque só tinham 2 lojas abertas. 2 lojas abertas, assim, as filas enormes, enfim. Tá um caos aqui, ó. Essa aqui é a fila só da conexão. Situação complicada para quem chega. Os funcionários não conseguiram chegar ao aeroporto para trabalhar também. A Latam, em nota divulgada no site da empresa, diz que todos os voos com origem em Santiago foram cancelados entre a noite de ontem e as 10 da manhã de hoje por conta do toque de recolher. Só 3 decolagens foram mantidas. A empresa afirma que está se esforçando para diminuir os impactos para os passageiros e oferecer soluções de viagem. O Procon de São Paulo pediu explicações à Latam e a outras companhias aéreas para orientar quem desistir de embarcar para o Chile neste momento. Agora a gente muda de assunto para falar da natureza e do meio ambiente. Filhotes de leões marinhos que não poderiam viver por conta própria foram tratados e libertados no Oceano Pacífico. Esses leões marinhos são órfãos que têm apenas 7 meses de vida e cerca de 20 quilos. Encontrados em condições precárias nas praias do Peru, sem condições para caçar peixes e se alimentar por conta própria, eles foram levados para tratamento na Orca, um grupo de conservação de animais marinhos em Canete, no litoral do Peru. Carlos Ieipen, presidente da organização que cuida dos animais, diz que após 1 mês e meio de reabilitação, eles já aprenderam a viver por conta própria e foram soltos no mar. De acordo com os ambientalistas, a quantidade de peixes nas águas do litoral peruano está sendo reduzida por causa das variações na temperatura do oceano. E, como resultado, os leões marinhos brigam com os pescadores para poderem se alimentar.
Com o suprimento de alimentos sob ameaça, os ativistas afirmam que o número de leões marinhos na região passou de 150 mil há 10 anos para 25 mil atualmente. Mas para essa meia dúzia de leões, agora a aventura será se alimentar por conta própria e sobreviver à luta do homem contra a natureza. A gente faz um rapidíssimo intervalo. Na volta tem esporte com o lançamento da edição 2019-2020 da Superliga de Vôlei. E o Campeonato Brasileiro de Futebol. Com vitória em clássico no Maracanã, Flamengo desponta na liderança e fica mais perto do título. A gente volta já. Foi realizado agora há pouco em São Paulo o evento de lançamento da temporada 2019-2020 da Superliga de Vôlei, que será transmitida com exclusividade na TV aberta aqui na tela da TV Cultura. O lançamento da Superliga de Vôlei foi muito mais do que uma abertura oficial da maior competição do vôlei nacional. Teve também homenagens às equipes que fizeram história no esporte. Os medalhistas de ouro em 2004 e os atletas dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, que ganharam medalha de prata. E também para dois grandes treinadores, Bernardinho e José Roberto Guimarães, que entraram para o Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro hoje de manhã. Acho que não é justo eu subir sozinho, deveria ir com muito mais gente ao meu lado, que eles aqui viabilizaram e propiciaram que eu chegasse a ser homenageado. Agora é uma honra, eu tinha uma emoção que na primeira turma do Hall of Fame você está ali, é algo realmente muito especial. E para coroar essa festa, a TV Cultura vai transmitir a temporada 2019-2020 da Superliga Masculina de Vôlei e também Feminina. Os jogos acontecem aos sábados e domingos com exclusividade da TV aberta. A competição tem início no dia 9 de novembro. A cultura é um nome forte em qualquer coisa. Claro que nós também optamos por ficar no tripé: cultura, informação e educação. E o esporte se encaixa muito bem nessas três coisas. Por isso vamos fazer esporte, na medida do possível, cada vez mais. Iniciaremos agora no vôlei feminino com transmissão aos sábados à noite e o masculino no domingo à noite. E no futebol, o Flamengo abriu 10 pontos do vice-líder Palmeiras e ficou mais perto do título do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros abriram a vantagem após a vitória no clássico Fla-Flu disputado no Maracanã. No primeiro tempo, Bruno Henrique recebeu o cruzamento da direita e abriu o placar. Já na segunda etapa, Gerson recebeu a bola dentro da área, cortou a zaga do Fluminense e fechou o jogo em 2-0 para o Flamengo. Precisando da vitória para não deixar o Flamengo se isolar na liderança, o Palmeiras só empatou com o Atlético Paranaense em Curitiba. Adriano fez ótima jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Marcelo Cirino, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. O Palmeiras conseguiu um empate ainda no primeiro tempo. William cruzou na área e Daverson desviou para o gol. Terceiro colocado, o Santos também ficou mais distante do líder. Jogando no Estádio Independência, o time da Baixada viu o Atlético Mineiro abrir o placar logo no primeiro minuto de jogo com o Luan. O Galo ampliou o placar após escanteio com Léo Silva de cabeça. Com o resultado, o Santos está 13 pontos atrás do Flamengo. A gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, você continue nos acompanhando nas redes sociais, o nosso Instagram é o @jornalismo TV Cultura e pelo YouTube também, é só colocar Jornalismo TV Cultura. Boa tarde para você e até amanhã.